Ela gritou pelas ruas com o filho quase sem vida nos braços. Ninguém parou, até que um estranho ouviu, e naquele instante o destino de 3 vidas mudou para sempre. Se inscreva no canal e deixe seu gostei nesse vídeo para continuar assistindo. O choro dele estava diferente. Era baixo, raspado, como se nem ele tivesse mais força para pedir ajuda. Camila abriu os olhos num sobressalto. Sentia o frio úmido do chão batido contra a pele das costas. A coberta fina havia escorregado durante a madrugada, e o bebê, enrolado num pano velho, tremia nos seus braços como um passarinho doente. Ela encostou os lábios na testa dele. Queimava. Um calor seco, feroz, como se o pequeno corpo estivesse em brasas. "Não, de novo não", murmurou sem voz. Miguel só tinha 7 meses. Era pequeno demais para suportar uma febre daquelas. E ela já tinha perdido 2 dias tentando baixar a temperatura com paninhos molhados, orações e chá de folha de goiabeira. O dinheiro não dava nem para comprar um paracetamol. Tudo tinha ido embora no último leite. Camila se levantou num pulo, os ossos protestando contra o concreto duro em que dormia. Não havia colchão, nem cama, nem móveis. Apenas um fogão velho, uma pia suja, uma garrafa com um restinho de água e um crucifixo pendurado torto na parede descascada. Enrolou Miguel em uma manta surrada, apertou-o contra o peito e saiu correndo. A rua já estava viva. Carros buzinando, gente apressada, vendedores gritando. Mas ninguém notava uma mulher desesperada, com olhos fundos e um bebê mole nos braços. Pegou 2 ônibus. O primeiro não quis parar. O segundo a olhou de cima a baixo antes de deixar subir. Um homem reclamou do cheiro. Outro se afastou como se febre fosse crime. Camila chorava em silêncio, pedindo a Deus que o ônibus andasse mais rápido. No hospital público, a fila se arrastava. Ela entrou direto na recepção gritando: "Meu filho, ele está queimando de febre, pelo amor de Deus!" A atendente a olhou como se fosse mais uma mulher suja, mais um bebê doente, mais um problema que o sistema não ia resolver. Senha, documentos, CPF. "Ele vai morrer, moça. Por favor." Ninguém correu, ninguém se mexeu. Ela caiu de joelhos ali mesmo, apertando o corpo do filho contra o peito, implorando a alguém, qualquer um, que olhasse. Depois de 23 minutos de espera, um médico apareceu. Fez cara feia ao ver o bebê. Pediu exames. Tocou o pescoço de Miguel. Pediu silêncio. E então, com frieza cortante, deu o diagnóstico. Ele tem uma cardiopatia grave. Vai precisar de cirurgia com urgência. Ou não passa do fim de semana. Camila travou. A palavra cirurgia parecia grande demais, cara demais. Urgência soava como um trovão. "Mas, e se eu não tiver dinheiro?" perguntou com a voz embargada. O médico sequer olhou nos olhos dela. "A fila pelo SUS está em 42 dias. Se quiser particular, a gente faz amanhã. 78 mil rios. 78 mil. Camila não tinha nem 78 centavos no bolso. Ela saiu do hospital cambaleando. O bebê adormecido nos seus braços, a alma pendurada por um fio. Na calçada, começou a andar sem rumo. As luzes da cidade pareciam zombar dela. O mundo girava, ninguém parava, ninguém via, até que parou, bem no meio da avenida. Carros freando, buzinas rasgando o ar. E ali, de pé, descalça, com o filho nos braços e o peito explodindo de dor, ela gritou: "É para salvar meu bebê!" Foi um grito rasgado, não era um pedido, era uma súplica. Alguns motoristas fecharam os vidros, outros olharam com pena e seguiram. 1 ou 2 gravaram com o celular. Mas um carro, um só, parou de verdade. Era preto, brilhante, importado. Daqueles que ela só via nas novelas quando a televisão da vizinha funcionava. O vidro desceu devagar. Camila não enxergava bem. As lágrimas turvavam tudo, mas viu um homem, bem vestido, óculos escuros, rosto sério, nenhuma expressão no olhar.
Por um segundo, pensou que ele fosse acelerar, ir embora como todos os outros, mas ele não foi. Entra no carro, disse com voz baixa. Ela hesitou. Eu não tenho para onde ir. Eu sei, mas seu filho precisa ir agora para o hospital. Vamos. Camila olhou para Miguel. Ele mal respirava. Entrou. Dentro do carro, o cheiro era de couro e perfume caro. O contraste do calor do ar-condicionado com o suor frio da pele dela fez o bebê estremecer. O homem ligou o viva-voz. Falou com alguém. Pediu que um hospital privado preparasse tudo para uma cirurgia de urgência. Ela queria perguntar o nome dele, agradecer, mas só conseguia chorar. O carro corria pelas avenidas, cortando sinais, ultrapassando o impossível. Miguel gemia baixinho. Cada som dele era uma faca cravada no peito dela. Quando chegaram ao hospital, tudo estava pronto. Camila foi separada do filho. Os médicos correram, máscaras, jalecos, portas fechadas, e ela ficou ali, sozinha, de joelhos, olhando uma porta trancada, e um homem parado ao lado dela, ainda em silêncio, apenas observando, como se também não soubesse como chegou até ali. Rafael não sabia explicar o que o fizera parar. Ele estava atrasado para uma reunião. A última ligação do advogado ainda ressoava em sua mente. O contrato precisa da sua assinatura hoje. Mas naquele momento algo o fez pisar no freio. Não foram os gritos. Ele ouvia gritos todos os dias. Vivia em uma cidade que parecia feita de gritos e buzinas. Mas aquele foi diferente. A mulher surgiu na frente do carro como uma miragem de desespero. Descalça, suada, com o rosto sujo de lágrimas e um bebê imóvel nos braços. Ele viu o olhar dela. Não era um pedido, era um último recurso. Rafael nunca foi um homem de impulso. A vida ensinou que decisões emocionais custam caro. Mas naquele instante, ele decidiu parar. Sentado agora na recepção do hospital particular mais caro da cidade, observava a mulher ali, a poucos metros, com as mãos apertadas no colo e os olhos fixos na porta fechada da UTI infantil. Ela não o olhava. Não perguntou mais quem ele era. Não perguntou por que ele pagaria uma cirurgia que custava mais do que ela provavelmente veria em toda a vida. Ela só existia ali, silenciosa, rígida, tremendo, mas firme. Rafael pediu um café. Não tomou. Deixou esfriar. As lembranças voltaram como farpas. Sua mãe, deitada no hospital anos antes. O câncer, o mesmo corredor, a mesma sensação de impotência. Ele passou os últimos anos jurando que não se envolveria com ninguém, que não pisaria de novo em um hospital por ninguém, que viveria por si e para si. Mas ali estava ele, ao lado de uma estranha, envolvido no destino de um bebê doente, e pela primeira vez em anos, não queria ir embora. Camila nem sabia que horas eram. O tempo tinha perdido o formato. Lembrava de cada gesto da equipe médica, cada olhar de urgência. O Dr. Gustavo explicara tudo com calma, mas sua cabeça não registrava. Sabia apenas que Miguel estava sendo monitorado, que os batimentos estavam irregulares e que ele teria chance se o tratamento começasse rápido. Olhou para o homem sentado ao lado. Era elegante, impecável, mas não parecia arrogante. Não a olhava com pena. Não a olhava como todos os outros homens a olharam desde que engravidou, como se ela fosse pequena demais, suja demais, descartável demais. Ele estava ali, quieto, sem exigências, sem perguntas. Isso a deixava desconcertada. Rafael Ventura? Chamou um funcionário do hospital, interrompendo o silêncio. Rafael levantou. Sim. Precisamos da sua assinatura nos termos de responsabilidade financeira. Camila arregalou os olhos. Não, senhor. Não. O senhor já fez demais. Rafael a olhou sem agressividade. Camila. É Camila, certo? Ela assentiu. Eu não estou te fazendo um favor. Eu só ouvi e decidi ajudar. Só isso. Mas eu não posso aceitar. Então não aceite. Encare como uma troca. Troca?
Você me deixa ajudar e eu me lembro que ainda existe algo de humano aqui dentro. Camila não soube o que responder. Assinou o papel com mãos trêmulas. Naquela noite, Rafael não foi para casa. Ligou para o assistente e desmarcou tudo. Pediu que enviassem uma muda de roupa e o computador para o hospital. Disse que ficaria por ali um tempo. Era mentira. Nem ele sabia por que ficou. Trabalhou por algumas horas, trancado em uma sala reservada. Enviou contratos, respondeu e-mails, ignorou ligações da ex-namorada e do sócio. Mas no fundo, só pensava em uma coisa: o choro daquela mulher no meio da rua. Era como um eco, um som que ficava preso nos ouvidos, mesmo quando o silêncio tomava conta do ambiente. No fim do corredor, Camila estava sentada com o ursinho remendado de Miguel no colo. Não tinha onde dormir, nem o que comer, mas não sairia dali por nada. Uma enfermeira ofereceu um cobertor. Ela agradeceu com um aceno. Rafael observava de longe, sem que ela percebesse. Havia algo naquela mulher, algo grande, embora ela fosse tão pequena, tão frágil aos olhos do mundo. Lembrou da mãe dele, costurando à noite, fazendo bico de costureira para criar os filhos sozinha. Lembrou das mãos dela, calejadas, firmes, porém gentis. Camila tinha aquelas mesmas mãos. Horas depois, Rafael caminhou até ela. Aqui, estendeu uma sacola. O que é isso? Comida. Achei que estivesse com fome. Eu não pedi. Eu sei. Ela pegou. Comeu em silêncio. Cada mordida doía no orgulho, mas doía mais no estômago vazio. Obrigada, disse baixinho. Você tem alguém? Família? Pai da criança? Ela negou com a cabeça. Ele sumiu quando descobriu a gravidez. E meus pais? Faz tempo. Morreram. Sinto muito. Ela não respondeu. Apenas olhou para a porta da UTI. Ele é forte, disse Rafael quase sem perceber. Ele é tudo. Silêncio. Por que fez isso por nós? Ela perguntou. Rafael pensou longamente. Depois respondeu. Porque eu precisei gritar um dia e ninguém me ouviu. Nos dias seguintes, Rafael se tornou presença constante. Não falava muito, mas resolvia tudo. Médicos, enfermeiros, remédios, exames. Quando Miguel precisou de um medicamento que não constava no protocolo do hospital, Rafael comprou uma caixa inteira e entregou sem alarde. Camila continuava desconfiada. Sabia que o mundo não oferecia nada de graça, mas também não podia negar. Sem ele, seu filho não estaria vivo. Aos poucos, começou a observá-lo. Rafael não sorria, nem parecia confortável perto de pessoas. Mas com Miguel, havia um brilho diferente no olhar. Ela o viu deixar um carrinho de brinquedo ao lado do berço. Sem dizer nada, apenas deixar e ir embora. Ela também percebeu como ele ficava irritado quando a tratavam com desprezo. Chegou a discutir com uma enfermeira por chamá-la de a mulher da rua. Ele não era só rico, era humano. Só estava escondido por trás de camadas de dor. Numa tarde, Camila entrou no quarto e viu Rafael segurando a mão de Miguel. Ficou parada na porta. Ele olhou para ela constrangido e soltou. Desculpa. Ele me olhou. Camila sorriu. Um sorriso tímido, quase imperceptível. Ele gosta de você. Eu gosto dele também. Silêncio de novo. Mas dessa vez não era incômodo. Era reconfortante. No quinto dia, o médico veio com a notícia. A cirurgia estava marcada. A equipe estava pronta. E Miguel tinha chances reais de sobreviver. Camila desabou em lágrimas. Rafael segurou seu ombro. A gente vai conseguir. Ela o olhou. Pela primeira vez acreditou. Naquela noite, Rafael voltou para casa apenas para buscar uma lembrança. Entrou no closet e abriu uma caixa antiga. Lá dentro, uma chupeta azul. Estava guardada havia anos. Segurou o objeto por um longo tempo. Depois, colocou no bolso. Na manhã seguinte, deixou no travesseiro de Miguel. Camila encontrou. Entendeu tudo, mas não perguntou nada. Apenas sorriu. Rafael acordou antes do despertador. O quarto estava escuro, mas os pensamentos já estavam acesos como faróis.
Não conseguia parar de ver o rosto dela. Aqueles olhos fundos, marcados por noites mal dormidas, mas cheios de alguma força que ele não sabia nomear. A imagem de Camila sentada ao lado do berço, sussurrando músicas desafinadas enquanto segurava a mão de Miguel, grudava em sua mente com a mesma intensidade de lembranças antigas que ele tentou enterrar. Levantou, passou o café sem beber. A casa estava silenciosa, como sempre, grande demais, fria demais. Nos últimos anos, Rafael havia preenchido os cômodos com móveis caros, obras de arte, tapetes importados, mas nenhum ruído de vida, nenhuma risada, nenhuma voz. Só o eco da própria solidão. Abriu o armário de bebidas, viu o uísque, passou direto. Não era hora de fugir, era hora de enfrentar. No hospital, Camila já estava de pé. A enfermeira disse que ela passara a madrugada acordada, com medo de que Miguel parasse de respirar. Rafael a encontrou do mesmo jeito de sempre, sentada na cadeira de plástico ao lado do filho, com os olhos fixos nele, como se qualquer segundo de distração pudesse custar a vida do menino. Ele a observava de longe. Gostava de ver como ela segurava os dedinhos dele, como ajeitava o lençol, como falava baixinho, como se o mundo fosse só eles dois. Aquela mulher tinha algo sagrado. Não era frágil. Era feita de pedra e flor ao mesmo tempo. Resistente, mas doce. Uma mistura que ele nunca vira de perto. Camila notou sua presença e fez um leve aceno com a cabeça. Não disse nada, mas o olhar era grato. Rafael se aproximou, sentou-se na cadeira ao lado dela. "Como ele está?" perguntou com a voz baixa. "Dormiu agora. A febre baixou um pouco com o novo remédio. Disseram que a cirurgia está confirmada para segunda." "Sim. Conversei com o Dr. Gustavo. Ele disse que está confiante." Camila assentiu. Ficou em silêncio. Depois soltou sem olhar para ele. "Eu não sei como te agradecer." "Não precisa agradecer. Precisa sim. Ninguém nunca fez nada por mim sem querer algo em troca. Eu não quero nada, Camila." Ela o olhou pela primeira vez naquele dia. E algo naquele olhar fez Rafael engolir em seco. Era como se ela quisesse acreditar, mas tivesse medo. Como se já tivesse acreditado em outras promessas que a deixaram no chão. "Por que você é assim?" ela perguntou. "Assim como? Frio, silencioso, mas gentil de um jeito estranho." Rafael soltou um sorriso curto. Levantou, foi até a janela, olhou o céu nublado. "Você quer saber por que eu sou quebrado?" disse, sem se virar. Camila esperou. "Porque eu aprendi cedo que esperar dos outros só traz dor. Meu pai morreu quando eu tinha 8. Minha mãe tentou sustentar a casa sozinha, costurava até as mãos sangrarem. E mesmo assim, nunca bastava. Faltava comida, faltava energia, faltava abraço. Quando ela ficou doente, eu não tinha dinheiro, nem plano de saúde. Vi ela morrer numa maca dura, enquanto o hospital decidia se ia atender ou não." Ele virou-se para ela. "Desde então, decidi que dinheiro seria meu escudo, que nunca mais ia depender de ninguém, nunca mais ia me apegar a ninguém, e nunca mais ia sentir esse tipo de dor." Camila baixou os olhos. "Então por que ajudou a mim e ao Miguel?" "Porque quando eu te vi gritando, eu me vi. Vi alguém que só queria salvar a única coisa que amava no mundo. E eu sabia como é. Não ter quem ouça." Ela assentiu. Passou a mão no rosto, enxugando uma lágrima. "Ele vai sobreviver. Eu sinto. Ele é forte. Ele é você. Claro que é forte." A frase saiu antes que Rafael pudesse evitar. Camila o olhou e, pela primeira vez, sorriu com os olhos. Miguel se remexeu no berço, gemeu. Camila foi até ele, sussurrou uma canção. Rafael observava. Sentiu um nó na garganta. Saiu do quarto. Precisava respirar. No corredor, encostou-se à parede. Olhou o teto branco. Pensou em sua ex-noiva, que o deixara dizendo que ele era uma fortaleza vazia. Pensou no apartamento caro, onde voltava todos os dias e onde não havia som de vida.
Pensou que, de repente, ali naquele hospital, ao lado de uma mulher que vendia flores na rua e de um bebê doente, ele estava se sentindo mais humano do que jamais sentira. No dia seguinte, levou flores. Camila estranhou. Para que isso? Para você. Achei que talvez gostasse. Ela segurou o buquê. Eram simples. Rosas brancas com lavandas e uma flor vermelha no meio. Um contraste. Eu que deveria estar te dando flores, Rafael. Você salvou a minha vida. Não foi caridade, foi necessidade. Necessidade de quê? De fazer algo certo, pela primeira vez em muito tempo. Camila encostou o buquê no peito, abaixou os olhos. Sentia o coração bater estranho, como se estivesse tentando entender um sentimento novo. Nos dias que seguiram, Rafael trouxe mais do que flores. Trouxe brinquedos, livros, histórias. Começou a contar sobre sua vida, sobre os negócios, sobre viagens. E ouvia Camila contar como vendia flores desde os 13 anos, como aprendeu a fazer buquês com uma senhora portuguesa do Largo da Concórdia, como criou o filho sozinha desde o primeiro ultrassom. Eles falavam pouco, mas o silêncio entre eles era confortável. Miguel melhorava a cada dia. Já abria os olhos, seguia o movimento da mãe. Quando Rafael chegava, sorria com a boca banguela. Era como se soubesse. Como se dissesse, eu reconheço você. Na véspera da cirurgia, Camila não quis dormir. Rafael também ficou. Sentaram-se lado a lado no chão do quarto, perto da cama. Ela tremia. Ele percebeu. Quer que eu fique aqui? Ele perguntou. Quero. Então vou ficar. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Rafael congelou por um instante. Depois, relaxou. E ali, no silêncio da madrugada, debaixo da luz baixa do hospital, Camila cochilou. E Rafael sentiu algo que não sentia há muitos anos. A manhã chegou como um véu branco sobre a cidade. As luzes dos postes ainda resistiam ao sol tímido que brotava atrás dos prédios como quem pede licença. No hospital, o ar era o mesmo, frio, estéril, cheio de um silêncio doente que parecia sussurrar tragédias nas entrelinhas. Mas naquele quarto pequeno, cercado de máquinas e luzes suaves, havia vida. Havia um bebê deitado com fios no corpo, respirando melhor. E havia uma mulher de pé, de olhos vermelhos, porém firmes, como quem havia vencido mais uma batalha antes mesmo de sair da cama. Camila não dormira direito, mas já não importava. As noites em claro haviam se tornado parte da sua rotina, como os ônibus lotados e os olhares atravessados da cidade que a ignorava. Ali, entre paredes limpas e camas com lençóis de verdade, ela parecia deslocada. Seu corpo magro, sua roupa desbotada, seus cabelos desalinhados, tudo destoava daquele ambiente clínico, onde as pessoas falavam baixo e evitavam olhar diretamente nos olhos. Ela já tinha sido invisível em muitos lugares. No farol, quando vendia flores e os motoristas fechavam os vidros. No mercado, quando pagava as compras com moedas e a fila atrás bufava de impaciência. Na igreja, quando ajoelhava e ninguém oferecia um banco ou uma palavra. Mas naquele hospital particular, onde cada passo custava caro, a invisibilidade parecia ainda mais cruel. Era como se o mundo dissesse, de forma silenciosa e elegante, que ela não pertencia àquele lugar. E ainda assim, estava ali. Porque alguém quebrara a regra. Porque alguém com dinheiro suficiente para esquecer a dor dos outros decidiu parar o carro e escutar um grito. Nos dias que se seguiram à estabilização de Miguel, Camila se movimentava entre dois mundos. O quarto do hospital, onde vigiava o filho como uma sentinela, e as ruas ao redor, onde retomou discretamente seu antigo ofício. Não por orgulho, mas por necessidade. Não confiava que aquela ajuda fosse durar. Rafael era um homem rico, sim, mas pessoas ricas desaparecem rápido. Sumiam como fumaça quando o interesse passa. E ela já havia confiado antes. Sabia como era cair de volta sem rede. Montou uma pequena cesta com flores doadas por um vendedor do bairro.
Fez laços, limpou as pétalas e voltou para a calçada de frente ao hospital. Não pedia, oferecia. As mãos tremiam ao estender o buquê. A vergonha era companheira constante, mas o olhar de Miguel, mesmo doente, era o que a mantinha de pé. Não queria voltar para a kitnet imunda. Queria pagar uma diária num quarto simples ali perto, com uma cama só para eles. Um lugar limpo, onde Miguel pudesse respirar sem tossir. As pessoas passavam com pressa. Alguns sorriam por pena. Outros atravessavam a rua para não passar por ela. Um homem bem vestido comprou 3 flores e nem levou. Disse que ela podia ficar com o troco. Camila agradeceu, mas não sorriu. O mundo era cheio de gentilezas vazias, e ela estava cansada de fingir gratidão onde só havia obrigação. Rafael a viu da janela do hospital. Estava no 5º andar, saindo de uma reunião com o setor administrativo, quando notou a figura magra de Camila sentada na calçada, cercada de flores simples e um cartaz escrito à mão. Flores por um quarto limpo. Obrigada por olhar. Sentiu o estômago virar. Desceu sem pensar. Caminhou até a calçada, atravessando a recepção sem avisar ninguém. Ela o viu se aproximando e tentou esconder as flores. Como se vender fosse um crime. Como se estar ali diminuísse sua dignidade. "Por que está fazendo isso?" perguntou com a voz baixa. Camila não respondeu de imediato. Arrumou o cabelo, ajeitou a cesta, como se aquilo fosse a resposta. "Eu preciso estar perto dele. Não quero dormir na rua. E não quero pesar no seu bolso mais do que já pesei. Camila, você não me deve nada. Eu devo tudo. E é exatamente por isso que não quero dever mais." Rafael a observou. Era difícil descrever o que sentia. Camila não era uma mulher comum. Não pedia. Não reclamava. Apenas agia, com a cabeça erguida e o orgulho mastigado por dentro. "Venha comigo", disse. Ela hesitou. Ele insistiu. E juntos subiram para a ala de internação. Lá, Rafael chamou uma das coordenadoras do hospital. Pediu que montassem uma pequena área de descanso para Camila ao lado do quarto de Miguel. Um espaço com um colchão, travesseiro, uma cadeira decente. Disse que era ordem pessoal. Camila quis recusar, mas Miguel era prioridade. E Rafael ali não estava oferecendo esmola, estava oferecendo respeito. Naquela noite, Camila dormiu pela primeira vez num colchão de verdade desde que o bebê nasceu. Chorou em silêncio por 30 minutos antes de apagar. Rafael passou por ali horas depois, olhou pela fresta da porta e viu mãe e filho dormindo juntos, abraçados como 2 sobreviventes que haviam vencido mais uma batalha. Não entrou, não disse nada, apenas sorriu de um jeito raro, um sorriso com dor e paz ao mesmo tempo. No dia seguinte, ele voltou com algo diferente, um convite. "Quero te mostrar uma coisa", disse. Camila, desconfiada, seguiu. Entraram num carro e foram até um prédio discreto no centro. Subiram 2 andares e chegaram a uma sala grande, com janelas abertas e cheiro de tinta fresca. Dentro havia estantes, bancadas, materiais escolares e cartazes com frases como "Você é capaz, todo mundo merece recomeçar, dignidade não se pede, se conquista". Era uma fundação, criada por Rafael anos antes, como projeto pessoal, mas nunca usada de fato. Doava dinheiro, sim. Ajudava instituições, sim. Mas ali, naquele espaço, algo estava diferente. Era como se Rafael quisesse que ela visse o que havia de verdadeiro por trás de sua fachada. "Quero que trabalhe aqui. Tem lugar para você. Pode ensinar a fazer buquês. Pode montar um projeto com outras mulheres. Pode fazer o que quiser." Camila ficou sem reação. Era mais que dinheiro. Era mais que caridade. Era futuro. "Eu não sei se consigo." "Você já conseguiu. Só não percebeu ainda." A resposta o surpreendeu, não por parecer bondosa, mas por ser verdadeira. Pela primeira vez, Rafael estava oferecendo algo que não vinha com números, contratos ou prazos.
Estava oferecendo uma chance e ela sabia disso. Camila a aceitou. E ao aceitar, mudou algo invisível entre eles. A partir daquele dia, Rafael começou a visitá-los com frequência. Não só no hospital, não só na fundação, mas na rotina. Passava no café perto do hospital, deixava um doce, um chá. Esperava notícias de Miguel, perguntava se ela precisava de algo e quase sempre ouvia um não, obrigada. Mas o vínculo crescia, como uma raiz silenciosa que se espalha sem alarde. Camila não se apaixonava fácil. Aprendera que promessas eram feitas para serem quebradas, mas havia algo em Rafael que confundia o coração. Uma sombra no olhar, uma dor antiga escondida nas entrelinhas, uma vontade sincera de se aproximar, sem invadir. Miguel melhorava, ganhava peso, sorria mais. Os médicos diziam que ele estava pronto para a cirurgia. E Camila, embora apavorada, sentia-se menos sozinha. Havia alguém no corredor agora, alguém disposto a esperar junto. Na última noite antes da operação, Camila não dormiu. Ficou de mãos dadas com o filho até o dia clarear. Rafael apareceu no primeiro raio de sol, com uma garrafa de café quente e uma caixinha nas mãos. É um amuleto, disse. Minha mãe me deu antes de morrer. Guardei a vida toda. Hoje ele é de vocês. Camila segurou a pequena cruz de madeira com olhos marejados. Obrigada, sussurrou. Por tudo, mesmo. Rafael não respondeu. Apenas ficou ali, ao lado dela, até o momento em que os médicos entraram para levar Miguel. E então, sem que percebessem, os dois deram as mãos. E ficaram assim, em silêncio, esperando a vida acontecer do outro lado da porta. O corredor branco parecia mais longo naquela manhã. Os sons eram abafados, como se até o hospital respeitasse o silêncio sagrado de quem está prestes a entregar a própria vida nas mãos dos outros. As paredes, os azulejos, o piso limpo, tudo estava imóvel, exceto o coração de Camila, que batia como se fosse explodir a qualquer momento. Miguel foi levado nos primeiros minutos do dia. A enfermeira chegou com o semblante profissional de sempre, mas Camila sabia que atrás da máscara havia empatia. Não era apenas mais um paciente, era um bebê. Era um corpo minúsculo de 7 meses sendo preparado para uma cirurgia delicada no coração. E ela era só uma mãe, sozinha, com os olhos implorando por um milagre. O médico explicou o procedimento com detalhes técnicos que Camila fingiu entender. A válvula que não fechava, o fluxo errado de sangue, os riscos. Rafael escutava tudo em silêncio, com os braços cruzados, como se cada palavra dissesse mais do que o próprio tom clínico do doutor. Ele não era pai, mas de algum jeito já se sentia responsável, e aquele sentimento o engasgava sem aviso. Camila não quis sair do hospital, negou café, comida, repouso, pediu apenas para esperar. Rafael tentou convencê-la a descansar. Em vão, ela queria ficar ali, em pé, como uma sentinela diante da sala cirúrgica. O corpo doía, as pernas tremiam, mas não havia outra escolha. Cada minuto era uma eternidade. A porta da sala se fechou, a luz vermelha acendeu e o tempo parou. Camila ficou ali, não se moveu, não chorou. Só olhava para aquela porta como se pudesse ver através dela. Pensava em tudo, no primeiro choro do filho, nas noites em que dormiram abraçados num banco de praça, nos dias em que não havia comida, mas ele sorria mesmo assim. Pensava em como o segurava forte quando o medo era maior que a fome. Pensava nas vezes em que sentiu vergonha de pedir, de vender, de viver. E agora, tudo aquilo podia terminar ali, naquele instante, atrás daquela porta. Rafael sentou-se ao lado. Não tentou dizer nada. Sabia que as palavras falham diante do medo. Sabia que, às vezes, o melhor que alguém pode fazer é apenas ficar, estar ali, respirar junto, sentir junto. Ele olhava para Camila e enxergava algo que nunca tinha visto em ninguém.
uma força crua, sem maquiagem. Ela não era feita de otimismo ou frases bonitas. Era feita de dor, de carne viva, de fé rasgada. E aquilo o desarmava. O fazia sentir-se pequeno diante daquela mulher franzina, que agora mantinha o corpo ereto apenas pela vontade de ver o filho sair vivo daquela sala. Os minutos viraram horas, 2, depois 3. O café esfriava na mesa, os pés de Camila latejavam. Rafael andava de um lado para o outro, mas sempre voltava para perto dela. Em certo momento, Camila tirou 1/3 do bolso. Estava gasto, com o cordão desfiando. Começou a passar as contas entre os dedos, sem som, sem lágrimas. Apenas repetia as preces mentalmente. Rafael observava. Lembrou-se da mãe, fazendo o mesmo quando ele ficou doente aos 10 anos. Era a mesma imagem. Mãos trêmulas, fé desesperada, olhos perdidos em um ponto fixo. 4 horas, nada. Camila começou a tremer. O corpo pedia por descanso, mas ela não se rendia. Sentia-se culpada por não estar lá dentro, por não estar segurando a mão do filho, por ter confiado a vida dele a bisturis e monitores. Queria invadir a sala, gritar, exigir que fizessem logo, que salvassem logo. Mas tudo que podia fazer era esperar. Esperar com o peito rasgado. Rafael voltou com um cobertor. Camila relutou, mas aceitou. O frio começava a invadir o corpo. O terço caiu no colo. As mãos estavam dormentes, mas o coração, esse não parava. Na 5ª hora, a luz vermelha apagou. Camila ficou em pé num salto. O corpo, que antes pesava toneladas, agora parecia levitar. A porta abriu devagar. O Dr. Gustavo saiu com expressão neutra. Respirou fundo antes de falar. A cirurgia foi bem sucedida. Houve complicações no meio, mas conseguimos controlar. O coração está respondendo. Miguel está estável. Camila desabou. Não desmaiou. Não gritou. Apenas caiu de joelhos no chão e chorou. Chorou com o rosto enterrado nas mãos. Chorou com um som abafado que parecia sair da alma. O choro de quem segurou tudo o que podia e agora, finalmente, podia soltar. Rafael abaixou-se ao lado dela. Não disse nada. Apenas colocou a mão nas costas dela e esperou. Ficaram assim, no chão, enquanto os pés de médicos e enfermeiras passavam apressados. Naquele momento, tudo parou para os dois. Miguel foi levado para a UTI pós-operatória. Estaria sedado por algumas horas. Os médicos estavam confiantes, mas diziam que o pós-cirúrgico seria decisivo. Rafael organizou toda a estrutura, quarto reservado, enfermeiros dedicados, atendimento 24 horas. Não deixaria faltar nada. Camila não pediu, mas ele fazia. Ela passou o resto do dia ao lado do berço. Olhava o filho com olhos marejados, como se temesse que ele sumisse a qualquer momento. Mas havia algo novo em sua expressão. Esperança. Ainda era um traço tímido, frágil, mas existia. E isso já era muito para quem passou tanto tempo vivendo só de medo. Rafael voltou à noite. Trazia 2 copos de chocolate quente e um embrulho. Camila abriu. Era uma manta azul com bordados feitos à mão. Miguel. O nome dele bordado com linhas brancas. No canto, um pequeno coração costurado com linha vermelha. Ela segurou o tecido como se fosse sagrado. Passou os dedos sobre o nome. Sentiu o peso da gratidão atravessar o peito. Foi minha avó quem fez, disse Rafael. Era para mim, mas acho que agora é dele. Camila não respondeu. Colocou a manta sobre o corpo do filho com delicadeza. Depois, sentou-se e encarou Rafael com os olhos cheios d'água. Você mudou tudo. Rafael desviou o olhar. Aquilo o tocava mais do que queria admitir. Não fui eu, foi ele, foi você, foi a vida. Pela primeira vez, ela não me matou. Ficaram em silêncio. Os olhos de Camila fixos no filho. Os de Rafael perdidos em pensamentos. Naquela noite, Rafael não voltou para casa. Pediu um lençol e dormiu numa poltrona da sala ao lado. Camila cochilava por breves momentos,
mas sempre acordava para ver se Miguel respirava bem. E quando o sol nasceu, tímido como nos outros dias, os dois estavam ali, no mesmo lugar, cansados, mas juntos. As horas seguintes foram lentas, mas menos tensas. Miguel reagia bem. A febre não voltou. Os sinais estavam estáveis. Os médicos diziam que era um quadro positivo. Camila não entendia os termos técnicos, mas compreendia a linguagem dos olhos dos enfermeiros. Estavam otimistas. Rafael passou a frequentar mais o quarto. Não como visitante, mas como presença. Trazia histórias, músicas antigas, frutas cortadas. Camila começava a sorrir mais, ainda com cautela, ainda como quem desconfia que a alegria vem com prazo de validade. Mas sorria. Na tarde do terceiro dia pós-cirúrgico, Miguel acordou. Abriu os olhos devagar, como quem volta de um lugar distante. Camila se aproximou, com lágrimas escorrendo. Sussurrou seu nome. Ele tentou sorrir. Movimentou os bracinhos. E ali, naquele instante, o mundo voltou a respirar. Rafael estava atrás dela, viu tudo, quis segurar o bebê, quis dizer algo, mas ficou parado, porque aquele momento era dela, apenas dela. Camila pegou Miguel no colo com cuidado, o encheu de beijos, cantou uma melodia antiga, desafinada. Rafael ouviu a letra pela primeira vez. Era sobre mães que protegem os filhos dos monstros da noite. Era sobre amor que sangra, mas não desiste. Ele saiu do quarto, foi até o banheiro, lavou o rosto, olhou-se no espelho. E ali, encarando o próprio reflexo, sussurrou algo que nem ele esperava dizer. Eu preciso deles. O quarto parecia outro. As luzes continuavam frias, os monitores ainda piscavam ritmados e o cheiro de antisséptico ainda dominava o ar. Mas algo havia mudado. Era como se um novo fôlego tivesse preenchido tudo. Como se, de alguma forma invisível, a presença de Miguel acordado tivesse devolvido cor às paredes brancas. Camila o segurava com cuidado. O corpo ainda estava frágil, a pele sensível aos toques, mas os olhos tinham voltado com uma força doce, viva. Ele a reconhecia. Sorriu com o canto da boca, mesmo com o tubo de oxigênio ainda ao lado. Aquilo bastava para ela. Bastava para esquecer as madrugadas frias, os nãos que ouvira a vida inteira, as calçadas onde sentou, pedindo moedas com os olhos baixos. Ali, naquele momento, ela era apenas mãe, inteira, vitoriosa. Os médicos entravam e saíam, agora mais leves. As conversas eram técnicas, mas carregavam esperança. Rafael acompanhava tudo com atenção, mas à distância. Ele sabia que o palco agora era de Camila e Miguel. Observava os dois como quem assiste ao final de um filme raro, em silêncio, com o peito apertado e os olhos carregados de algo que não conseguia nomear. Nos dias seguintes, Rafael passou a visitar o hospital todos os dias, mas sem avisar. Chegava cedo, trazia uma sacola com frutas, uma garrafa térmica com chá de camomila e um novo objeto pequeno. Um livro de histórias, um brinquedo simples, um cobertor macio. Não era sobre dar coisas, era sobre estar presente. Camila começou a aceitar. Aceitava os gestos sem protestar, mas ainda com um certo cuidado, como quem aprendeu que qualquer presente podia vir com uma dívida invisível. Só que Rafael não cobrava, não invadia. Apenas deixava, sorria de leve e se sentava num canto do quarto para ver Miguel dormir. Ela o observava sem dizer nada. Notava os olhares longos, os momentos em que ele tocava o berço com a ponta dos dedos, como se tivesse medo de quebrar algo sagrado. Rafael, apesar de ter o mundo nas mãos, parecia pequeno diante daquele bebê. Era como se Miguel fosse a única coisa naquele hospital capaz de atravessar as muralhas que ele construíra ao redor de si mesmo. Camila via isso. E pela primeira vez em muito tempo sentia algo diferente. Não era paixão, não era desejo, era conexão. Uma sensação de que existia alguém ali que não apenas a ajudava, mas a via. Via sua luta, sua entrega,
sua alma, mesmo quando ela se escondia. As enfermeiras começaram a notar. Comentavam em voz baixa, sorriam quando os viam juntos. Chamavam Rafael de o pai que não é pai, mas já virou. Camila ouvia e fingia que não, mas seu coração, esse, ouvia tudo. Um dia, Rafael trouxe algo diferente, um envelope. "Quero te mostrar um lugar", disse enquanto ela trocava as roupas de Miguel. Camila arqueou as sobrancelhas. "É seguro, eu prometo. Se não quiser, tudo bem, mas acho que você deveria ver." Ela hesitou, mas havia aprendido a confiar nele. Não porque ele era gentil, mas porque ele era constante. Na manhã seguinte, deixaram Miguel sob os cuidados de uma enfermeira dedicada. Camila vestiu sua roupa mais limpa, uma blusa bege lavada à mão e uma calça jeans gasta. Rafael a esperava com um sorriso discreto, de mãos nos bolsos, parecendo mais nervoso do que ela. Entraram no carro em silêncio. O trajeto durou cerca de 20 minutos. A cidade passava pelas janelas como um filme sem som. Praças cheias, vendedores, mães empurrando carrinhos, jovens com fones de ouvido. Camila olhava tudo como se estivesse do lado de fora do mundo, como se ainda não soubesse se pertencia àquele movimento. Pararam diante de um pequeno prédio de 3 andares recém-pintado. Rafael desceu primeiro, abriu a porta para ela e a guiou até o 2º andar. As mãos dele tremiam levemente. Aquilo era importante. Ela sentia. A porta do apartamento abriu com um clique suave. E por um instante, Camila não entendeu. O lugar era simples. Um quarto, uma sala com sofá bege, cozinha com armários brancos, uma janela grande com vista para uma árvore florida. Nada de luxo, mas tudo pronto, limpo, cuidado. No centro da sala, um berço montado. Ela olhou para Rafael. Ele não disse nada, apenas a olhou de volta, com aquele olhar firme e contido. "É para vocês. Quando o Miguel sair do hospital, quero que tenham onde voltar. Um lar." Camila ficou imóvel. Não sabia se sorria ou se chorava. O corpo não respondia, apenas o peito explodindo como se um mundo inteiro estivesse prestes a transbordar por dentro. "Eu não posso aceitar", sussurrou sem força. "Pode sim. Não é um presente, é um recomeço, é o mínimo." Ela olhou em volta, tocou Passou os dedos sobre o lençol novo, sentiu o cheiro de lavanda. Tudo ali dizia cuidado. Tudo dizia, alguém se importa. Ela não chorou, não por fraqueza, mas por gratidão. Porque às vezes o que machuca não é a dor, é a bondade. É perceber que, depois de tanto tempo lutando sozinha, alguém estendeu a mão sem querer nada em troca. "Obrigada", disse com a voz baixa e sincera. Rafael apenas assentiu. Não queria aplausos, queria paz. O depois de volta ao hospital, os dias se tornaram mais leves. Miguel ganhava peso, já balbuciava sons, tentava se sentar. Os olhos acompanhavam a mãe com atenção. E com Rafael, ria. Era diferente. Uma risada cheia, banguela, inocente, mas cheia de afeto, como se já tivesse escolhido aquele homem. Camila começou a sorrir mais, a caminhar mais leve. Mesmo sem perceber, já não andava com os ombros curvados, já não temia os passos. Começava a entender que viver podia ser mais do que sobreviver. Rafael, por sua vez, parecia outro homem. O celular tocava menos, as reuniões duravam menos, os ternos escuros deram lugar a camisas claras, mais simples. Começou a chegar sem pressa, a ficar mais tempo, a ouvir mais e falar menos. Um dia, Camila o encontrou sentado no chão, com Miguel no colo, lendo um livro com desenhos coloridos. Ele não percebeu que ela observava. Estava concentrado demais nas páginas, fazendo vozes bobas, imitando animais. Camila encostou na porta e apenas assistiu. E foi nesse instante que algo dentro dela se acendeu. Uma luz suave, tímida, mas real. Não era mais só gratidão. Era algo novo, algo que nascia sem ela pedir. À noite, Camila sentou-se à beira da cama.
Miguel dormia com a nova manta azul. O quarto estava calmo. Rafael já havia ido embora, mas deixara um bilhete sobre a mesinha de cabeceira. Se precisar, estarei no andar de baixo. Estou aqui. Camila leu e releu, e pela primeira vez guardou o bilhete. No dia seguinte, Miguel teve alta da UTI. Seria transferido para um quarto normal, onde poderia ficar com a mãe 24 horas. Os exames eram bons, o coração respondia bem. Os médicos sorriram, a enfermeira chorou. Rafael apareceu à tarde com um buquê de girassóis. Eles seguem o sol. Achei que combinava com vocês. Camila pegou as flores. Sorriu. Era um sorriso novo, o tipo de sorriso que guarda promessas. Não ditas, mas sentidas. Era fim de tarde quando Camila entrou no apartamento com Miguel nos braços. O céu tingia as janelas com um tom laranja queimado, e a luz suave atravessava a cortina branca que Rafael havia mandado instalar dias antes. O ambiente, simples e silencioso, parecia esperar por eles. Como se tudo ali tivesse sido construído não apenas com móveis, mas com intenção. Cada detalhe, cada objeto, cada cômodo, tudo dizia: vocês têm um lugar agora. Miguel olhava tudo com curiosidade, os olhos ainda cansados pela recuperação, mas atentos como os de quem sente o cheiro de um novo começo. Camila passou lentamente pelos cômodos, tocando os móveis, como se quisesse confirmar que aquilo era real. O berço, a cozinha com cheiro de sabão, a cama arrumada, a varanda com uma planta num vaso de barro. Um lar, pela primeira vez, um espaço que ela podia chamar de lar. Rafael estava na porta, observando em silêncio. Não invadiu o momento, apenas ficou ali com as mãos nos bolsos, o olhar sereno. Quando Camila o notou, acenou com um gesto discreto. Ele respondeu com um sorriso que não exigia palavras. Nos dias seguintes, o apartamento ganhou vida. Camila organizava tudo aos poucos, como quem reconstrói o próprio mundo. Lavava as roupas de Miguel com cuidado, separava os brinquedos com carinho, ajeitava as flores na varanda com as mãos que ainda carregavam calos, mas agora também carregavam leveza. Miguel se adaptava rápido. Já balbuciava sons mais nítidos, sorria ao ver o próprio reflexo na janela. E aprendia a se apoiar com os bracinhos nas bordas do berço. Os médicos estavam satisfeitos. A cirurgia foi um sucesso, e a recuperação caminhava melhor do que o previsto. Camila, no entanto, ainda demorava a acreditar que tudo aquilo era mesmo seu. Tinha medo de acordar no chão gelado da kitnet com o som abafado do choro no escuro. Levava tempo para aceitar que a vida podia, sim, oferecer algo além da luta. Rafael visitava com frequência, mas com respeito. Chegava sempre com algo simples: frutas, flores, brinquedos educativos, livros de capa dura com histórias ilustradas. Sentava no chão e lia para Miguel, fazendo vozes que o faziam rir. Camila observava esses momentos com um tipo de silêncio que não era resistência, era encantamento. Não havia pressa entre eles. Não havia declarações, nem gestos óbvios. Apenas presença. Uma presença contínua, constante, firme. E era isso que mais mexia com Camila, porque no mundo dela as pessoas vinham e iam, as promessas se quebravam, os gestos eram passageiros. Mas Rafael estava ali, sempre. Uma tarde, enquanto estendia roupas na varanda, Camila o viu chegar com uma bicicleta de criança, colorida e pequena demais para Miguel. Sorriu ao ver o erro. É para quando ele crescer, ele disse, meio sem graça. Ela riu de verdade. Um riso solto, leve, que ecoou pela sala como música rara. Vai demorar um pouco ainda, respondeu. Eu sei, mas achei que seria bonito imaginar. Camila ficou em silêncio por um instante. Depois disse, obrigada por imaginar junto comigo. Naquela noite, sentou-se à mesa da cozinha e escreveu no caderno novo que começara a usar como diário. Escreveu sobre o dia, sobre o riso de Miguel, sobre a bicicleta colorida e, sem perceber, escreveu o nome de Rafael entre as linhas, sem ponto final.
O tempo passava sem grandes eventos, mas com significados profundos. A rotina simples virava a base de algo mais. Rafael almoçava com ele sempre que podia. Às vezes, lavava a louça, mesmo sem jeito. Camila cozinhava com receitas improvisadas, misturando o que havia na despensa com lembranças da infância. Miguel batia as mãos na cadeira e ria como se soubesse que aquele momento era especial. Em um domingo de sol, Rafael apareceu com uma proposta. Queria levá-los ao parque, um piquenique. Camila hesitou. Tinha receio do julgamento alheio, das olhadas tortas, do que os outros poderiam pensar. Mas Rafael insistiu com um convite tão simples que ela não teve como negar. Foram. O parque estava cheio. Crianças correndo, famílias espalhadas na grama, casais deitados ao sol. Rafael estendeu uma toalha azul, colocou frutas, suco, pães. Miguel deitou na sombra e ficou observando os galhos balançarem com o vento. Camila sentou-se com as pernas cruzadas, sentindo o calor do sol na pele, com um estranhamento bom. Estavam juntos, em público, como uma família. As pessoas passavam e olhavam. Alguns reconheciam Rafael. Ele era uma figura pública, embora discreta. Mas ali, de bermuda e camiseta, com um bebê no colo e um sorriso nos lábios, parecia outro homem. Alguém que o mundo não conhecia. Camila o observava com mais atenção a cada dia. O modo como ele pegava Miguel, como trocava a fralda sem reclamar, como inventava músicas para fazê-lo comer. E dentro dela, algo crescia devagar, como as flores que nascem entre rachaduras do asfalto. Um sentimento sem nome, mas com raiz. Ela não dizia, ele também não, mas os gestos falavam. Certa noite, Miguel dormiu mais cedo. Camila ficou na varanda olhando o céu. Rafael chegou com um cobertor. Sentou-se ao lado dela. Nenhum dos dois falou por vários minutos. O vento era suave. A noite estava clara. Então, ele disse, às vezes eu penso que talvez a minha vida só tenha começado quando vi você naquela rua. Camila virou o rosto. Não sabia o que dizer. Ele continuou. Antes daquilo, eu só existia. Ganhava, perdia, fingia. Mas nunca senti nada real. Até você. Ela sentiu o corpo aquecer. O coração apertou, mas não fugiu. Eu tive medo de você, Rafael, porque eu não sabia como era ser cuidada. Porque quando a gente cresce apanhando da vida, carinho assusta. Eu também tive medo, ele respondeu. Mas estou aqui. Ela encostou a cabeça no ombro dele e ficou. Os dias seguintes foram ainda mais suaves. Rafael passou a dormir no sofá do apartamento algumas noites, especialmente quando Miguel tinha febre leve ou dormia mal. Não dormiam juntos. Ainda não havia toque nem beijo, mas havia proximidade, havia entrega em silêncio. Camila sentiu o coração mudar. Aprendia que amor não era só promessa ou fogo. Amor era presença, constância. Era alguém que chega e fica. Miguel crescia, dava os primeiros passos, falava as primeiras sílabas, chamava Rafael de papá sem que ninguém o ensinasse, e isso bastava para Camila entender que algo entre eles já era inevitável. Ela, que passou tanto tempo sendo invisível, agora era vista todos os dias pelos olhos de alguém que a admirava não pela dor, mas pela força. E Rafael, que passou a vida escondido de si mesmo, agora sorria com leveza, como quem finalmente encontrou um lar. Não nas paredes, mas em dois corações que o acolheram sem pedir nada. Numa noite qualquer, Rafael leu uma história para Miguel até ele dormir. Camila, encostada no batente da porta, observava. Quando ele fechou o livro e se virou, encontrou o olhar dela, firme, terno. Ela se aproximou, parou diante dele, tocou o rosto dele com uma das mãos, com uma leveza que o fez fechar os olhos, e então, sem aviso, o beijou. Um beijo calmo, sincero, sem urgência. Um beijo que dizia, obrigada, eu vejo você, fica, e ele ficou.
O beijo não foi planejado, não foi premeditado nem imaginado. Aconteceu como tudo que é verdadeiro acontece. Simples, inevitável. Camila encostou os lábios nos de Rafael e sentiu o corpo inteiro tremer, como se uma chave tivesse destrancado algo dentro dela. Algo que ficou trancado por tempo demais. O beijo não foi longo, não foi intenso, mas foi real. Real como uma lembrança que gruda na pele. Depois disso, o silêncio tomou o espaço entre eles. Não o silêncio incômodo, mas aquele que pesa, que faz o coração bater mais alto que qualquer som. Rafael não disse nada. Só ficou ali, com os olhos fechados, respirando devagar, como quem respeita o momento. Camila afastou-se devagar. Evitou o olhar dele. Disse apenas um "boa noite" e entrou no quarto com Miguel. Trancou a porta sem fazer barulho. Mas naquela noite, o sono não veio. Ela ficou sentada na beira da cama por horas, com os dedos entrelaçados, tentando entender o que havia feito. O coração acelerado, a mente cheia de vozes, antigas, duras, marcadas pelas cicatrizes de uma vida que nunca permitiu entrega. O beijo não a assustava por ser novo. Assustava por ser bom, porque Camila não sabia o que fazer com o bom. Ela aprendeu a reagir à dor. Sabia sobreviver ao desprezo, à indiferença, à humilhação. Mas carinho, cuidados constantes, amor sem cobrança, isso era desconhecido. Isso a fazia sentir-se vulnerável de um jeito perigoso. E foi ali, sentada no escuro, com o som da respiração de Miguel ao fundo, que uma pergunta surgiu como um sussurro cruel. E se ele for embora também? Na manhã seguinte, Rafael acordou com a casa silenciosa. Preparou o café como de costume, colocou os brinquedos de Miguel no tapete, organizou as frutas numa tigela. Mas quando se aproximou do quarto, encontrou a porta aberta e o vazio. Não havia malas, nem bilhete, nem rastros, mas o berço estava vazio. A gaveta com as roupinhas do bebê também. Rafael sentou-se na beira da cama e ficou ali, parado, com os cotovelos sobre os joelhos e a cabeça entre as mãos. Não entendia. Não queria entender. Algo dentro dele doía mais do que deveria. Mais do que era lógico. Porque naquele momento não era só a ausência de Camila. Era o retorno do velho eco. Ninguém fica. Mas ele não se moveu. Ficou ali até o fim da manhã, esperando. Tentando não criar suposições. Tentando respeitar o que talvez fosse apenas um tempo, uma confusão, uma pausa. Camila, naquele momento, estava em outro lugar, num bairro distante, numa pensão simples, num quarto de paredes finas e colchão velho. Miguel dormia num berço improvisado, feito com lençóis e almofadas. Ela estava sentada ao lado dele, olhando para o nada, o coração ainda acelerado. Os olhos inchados por uma noite de insônia. Não conseguia explicar por que saíra. Não foi por falta de sentimento. Foi por excesso. Rafael era tudo o que ela nunca teve. Presença, respeito, cuidado. E por isso mesmo, ela não sabia se merecia. Tinha medo de se tornar dependente. Tinha medo de ser uma obrigação para ele. Tinha medo de estragar tudo com sua bagagem pesada. Ela havia aprendido a se proteger, a fugir antes de ser deixada, a se antecipar à dor. E agora, talvez, estivesse repetindo esse ciclo, mesmo sabendo que era com o homem errado, porque Rafael não era como os outros. Ela sabia. Mas o trauma falava mais alto. O passado ainda morava nela. Camila passou 2 dias ali, saiu pouco. Mandou uma mensagem breve para Rafael, apenas dizendo que precisava pensar. Ele respondeu com um "estou aqui" e mais nada. Isso doeu mais do que qualquer cobrança, porque ele respeitou, e era justamente isso que a confundia. No 3º dia, ela saiu para comprar frutas. Na calçada, uma senhora vendia flores. Camila parou, observou os buquês, os laços, o cuidado simples da montagem. Era como olhar no espelho de um passado que ela não queria mais vestir. Tocou uma rosa vermelha e, por impulso, comprou uma. Voltou para o quarto,
colocou a flor num copo de vidro e ficou olhando para ela por horas. Foi ali que decidiu voltar. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque pela primeira vez na vida ela queria ficar mesmo com medo. Naquela noite, chegou ao apartamento e encontrou Rafael sentado no chão da sala, com as luzes apagadas e Miguel nos braços. O menino sorria, batia as mãozinhas no rosto dele. Rafael não notou a porta abrir, só percebeu quando ela disse quase num sussurro: "Eu tô com medo." Ele olhou. Os olhos estavam cansados, mas havia ternura. "Eu também." Ela se aproximou devagar, ajoelhou-se ao lado deles, passou a mão no rosto de Miguel. Depois, olhou para Rafael. "Eu nunca tive alguém que ficasse. Nunca. Então eu saí, antes que você desistisse de mim. E eu nunca tive alguém que me visse de verdade." Ele respondeu. "Mas você viu, e isso me assusta mais do que qualquer contrato." Ficaram em silêncio. Camila encostou a cabeça no ombro dele. Miguel cochilou com o rosto sereno. "Se você quiser ir, eu entendo", disse ela. "Camila, eu não quero ir. Nunca quis." Ela chorou. Pela primeira vez em muito tempo, chorou sem dor. Chorou com alívio. "Então me ajuda. Me ajuda a acreditar que é possível." Rafael segurou sua mão. "Vamos juntos. Um passo de cada vez." Depois daquela noite, as coisas não voltaram a ser exatamente como antes, mas foram ganhando um novo ritmo, um novo nome: confiança. Camila começou a dividir suas dúvidas. Contava seus medos sem pedir desculpas por senti-los. Rafael ouvia, nunca diminuía, apenas escutava. E isso, para ela, era mais valioso do que qualquer jura de amor. Miguel crescia saudável. Já andava com passos curtos, mas firmes. Aprendia palavras novas, inventava brincadeiras e chamava Rafael de papai com naturalidade. Sem esforço, sem medo. Camila o corrigia no começo. "É o Rafael, filho." Mas Miguel insistia. "Papá." E Rafael sorria. Sem corrigir, sem explicar. Aceitava. Camila voltou a cuidar da fundação, criou um projeto de oficinas para mãe solo, ensinava a montar arranjos, a calcular preços, a vender com dignidade. Tornou-se referência. Rafael acompanhava de longe, orgulhoso, silencioso, mas presente. A relação entre os dois se fortalecia fora dos rótulos. Eram parceiros, amigos, cúmplices e aos poucos namorados, mesmo sem rótulo oficial. O bairro onde moravam já os conhecia. As vizinhas sorriam ao vê-los passeando com Miguel. Um funcionário do mercado perguntou um dia: "Quando vem o segundo?" Eles riram. Mas dentro de cada um, a ideia de formar uma família deixava de ser um sonho distante para se tornar uma vontade real. Camila já não temia tanto. O amor ainda a assustava, mas agora ela sabia que podia enfrentá-lo, porque não estava mais sozinha. E Rafael, por sua vez, entendia que amar não era abrir mão da liberdade, era escolher ficar todos os dias, mesmo quando o medo aparece, mesmo quando o passado insiste, mesmo quando o mundo cobra outra coisa. Numa noite de chuva, com Miguel dormindo entre os dois no sofá, Camila disse: "Eu ainda não sei o nome disso aqui." Rafael olhou para ela. "Eu sei." "É o que então?" Ele sorriu. "É o começo." A cidade acordava devagar naquela manhã de sábado. O céu tinha um azul claro que parecia querer durar o dia todo, e o vento trazia um cheiro fresco de grama molhada. Camila acordou com o barulho de Miguel gargalhando na sala. Levantou-se devagar, passou as mãos nos cabelos e caminhou até a porta do quarto. Rafael estava de joelhos, com um bichinho de pelúcia na cabeça e os braços abertos, como quem encenava um espetáculo. Miguel ria alto, batendo palmas e se jogando no tapete. Camila ficou parada ali por um momento, observando. Nenhuma palavra, apenas a imagem dos dois, pai e filho, como se tivessem nascido juntos naquela conexão. Era estranho pensar que, meses atrás, ela dormia em um chão frio, abraçada ao filho e ao medo. E agora havia aquilo. Rafael anotou
e sorriu. Bom dia, disse com a voz rouca de quem já brincava havia um tempo. Bom dia, respondeu, ainda encostada no batente da porta. Hoje é dia de passeio, já temos planos, parque, picolé e uma tarde inteira de Miguel correndo atrás dos pombos. Ela riu. A cena era quase absurda. O homem de terno impecável, que ela conhecera sério, fechado, frio, agora fazia vozes de desenho animado e se jogava no chão com o filho de uma ex-florista que vendia buquês no farol. Mas não era absurdo, era real, era amor. Naquela tarde, os três foram ao parque como uma família qualquer. Camila, de vestido florido e sandália baixa. Rafael, com uma camisa branca de linho e olhos calmos. Miguel, com o corpo inquieto e os passos ainda cambaleantes, tentando correr atrás de tudo que se movia. Caminharam entre árvores, dividiram suco de caixinha e sentaram-se na grama para ver o entardecer. Aos poucos, a presença deles começou a ser notada por mais gente. Alguns conhecidos de Rafael os abordavam com gentileza, mas com aquele olhar curioso de quem tenta decifrar se aquilo era um caso passageiro ou algo mais. Camila percebia. Sentia o desconforto velado nos sorrisos dos outros. Sabia que o mundo ainda a julgava pelos sapatos simples, pela forma como falava, pela história que carregava no corpo. Mas Rafael parecia alheio a tudo isso. Ou talvez estivesse acima disso. Porque não disfarçava. Segurava a mão dela com firmeza, a olhava com orgulho, como se nada mais importasse. E aquilo, por si só, era uma promessa. Na semana seguinte, Rafael a convidou para acompanhá-lo em um evento de sua fundação. Seria uma noite importante, com empresários, parceiros e imprensa. Camila hesitou. Nunca se sentira confortável em lugares onde as palavras eram afiadas e os olhares disfarçados de cortesia. Você não precisa impressionar ninguém, ele disse. Só precisa ser você. Camila vestiu um vestido azul escuro emprestado da vizinha. Prendeu o cabelo em um coque simples. Passou batom pela primeira vez em meses. Rafael a esperava na sala. Quando a viu, parou por um segundo. O olhar dele dizia mais que qualquer elogio. Ela desviou, riu sem jeito. Tá bom assim? Você está linda. Mas mais do que isso, você está inteira. No evento, todos os olhares se voltaram para eles assim que entraram. Camila sentia o peso de cada passo, mas Rafael estava ao lado, com a mão firme em sua cintura. Cumprimentavam os convidados com leveza. Camila dizia pouco, mas o suficiente para mostrar que sabia exatamente quem era. Durante o discurso, Rafael contou a história da fundação. E pela primeira vez falou publicamente sobre Camila. Eu achei que havia criado essa fundação para ajudar os outros, mas na verdade, ela me ajudou. Foi através dela que reencontrei o que havia perdido em mim mesmo. E devo isso à coragem de uma mulher e à força de um menino que nem sabia falar, mas me ensinou tudo. Camila sentiu os olhos encherem de lágrimas. Miguel, que dormia no colo da babá, respirava tranquilo, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Depois do discurso, algumas pessoas se aproximaram com elogios verdadeiros. Uma senhora disse que se emocionara. Um jovem empresário contou que se inspirava em histórias como aquela. Camila ouviu tudo com calma, mas o que mais importava era o modo como Rafael a olhava, com verdade. Na volta para casa, no carro, ela encostou a cabeça no ombro dele e disse: "Você me devolveu o direito de sonhar. E você me deu um motivo para existir." Dias depois, Miguel adoeceu levemente. Nada grave, apenas febre baixa e tosse, mas Rafael ficou em alerta. Dormia ao lado dele, media a temperatura a cada hora, ligava para os médicos mesmo de madrugada. Camila observava tudo em silêncio, tocada pela entrega. Na terceira noite, enquanto Rafael massageava o peitinho do bebê com pomada, Camila o abraçou pelas costas e disse: "Você já é pai, mesmo que não tenha nascido junto." Ele parou. Virou-se devagar. Os olhos estavam molhados. "E você é tudo o que eu nunca soube que queria.
Pouco tempo depois, Rafael convidou Camila para viajar. Apenas um final de semana. Um lugar simples no campo com árvores e silêncio. Ela aceitou. Na noite da chegada, sentaram-se ao lado de uma lareira acesa. Miguel dormia no quarto ao lado. O som da madeira queimando era a única trilha sonora. Rafael estava nervoso. Mexia nas mãos, evitava o olhar direto. Camila percebeu. Tem alguma coisa errada? Na verdade, tem algo muito certo. Ele tirou do bolso uma caixinha. Abriu. Dentro, um anel de prata com uma pedra azul clara. Camila arregalou os olhos. Rafael, não precisa responder agora. Nem amanhã, nem mês que vem. Só quero que saiba que eu quero dividir a vida com você. Toda ela. Com suas dores, seus silêncios, seus medos e seus sonhos. Não porque você precisa de mim, mas porque eu preciso de você. Porque com você, eu não me escondo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, pegou o anel com delicadeza. Colocou no dedo, sem dizer nada. O silêncio foi mais uma vez a resposta mais bonita. Ao voltarem da viagem, começaram a planejar o casamento. Nada grandioso, nada com convites de luxo e listas intermináveis. Queriam algo íntimo, verdadeiro, um jardim, flores simples, música leve, um espaço onde todos pudessem sentir que o amor não precisa de espetáculo, só de verdade. Camila fez questão de montar os arranjos com as próprias mãos. Escolheu flores do campo, cores suaves, laços de fita de tecido. Rafael, sem saber o que fazer com as mãos, ofereceu ajuda, mas ela riu. Pode ficar com a parte de montar os brinquedos do Miguel. Isso você faz bem. Ele obedeceu. A vizinhança se mobilizou. A fundação ofereceu o espaço. As mães das oficinas ajudaram com os docinhos. Um violinista que Rafael ajudara anos antes apareceu para tocar de graça. Tudo se encaixava. Era como se a vida, depois de tanta dureza, tivesse decidido devolver um pouco do que tirou. Na véspera do casamento, Camila ficou acordada até tarde. Sentada na varanda, olhava o céu e tentava entender como chegara até ali. Pensava na menina que vendia flores no centro, na mulher que implorava ajuda no hospital, na mãe que gritou, "É para salvar meu bebê", no meio do trânsito. Pensava em todas as vezes que pensou em desistir e agora estava prestes a dizer sim, não para um final feliz, mas para um recomeço, com amor, com promessa, com fé. O dia amanheceu mais cedo, como se o próprio tempo entendesse que havia algo especial acontecendo. A luz entrava pelas frestas da janela com delicadeza, pintando a casa com tons de ouro. O apartamento estava silencioso, mas não havia solidão. Apenas aquela paz rara que antecede os momentos eternos. Camila acordou com o coração acelerado. Não era ansiedade, era gratidão. Era a sensação de que depois de atravessar um deserto, finalmente havia encontrado terra firme. Levantou devagar, olhou para o berço ao lado. Miguel dormia tranquilo, abraçado ao urso de pelúcia que Rafael lhe dera ainda no hospital. Passou os dedos pelos cabelos do filho, sorriu e foi até a cozinha. No caminho, parou na sala. Sobre a mesa, um bilhete escrito com a caligrafia torta de Rafael. "Hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida, e eu estarei no altar, esperando por você, sem pressa, sem medo." Ela sentou-se por um instante, respirou fundo. Deixou as lágrimas caírem sem tristeza. Eram lágrimas antigas, represadas por anos de dor, que agora saíam para abrir espaço para o novo. As horas seguintes foram suaves. As vizinhas chegaram cedo para ajudar com os preparativos. A equipe da fundação já havia montado as cadeiras, o altar de madeira, as flores, todas escolhidas por Camila. Girassóis, margaridas e pequenas rosas brancas. Tudo simples, mas vivo. Tudo com verdade. O vestido era leve, de tecido fluido, com renda nos ombros e costurado pelas próprias mães das oficinas. O véu, emprestado de uma amiga. Nos pés, sandálias simples. Camila não queria luxo, queria leveza.
Queria caminhar com a alma limpa até o altar. Miguel, vestido com suspensórios e camisa branca, correu entre as pernas das mulheres que arrumavam tudo, rindo alto, como se pressentisse que aquele dia era dele também. Enquanto isso, Rafael se preparava no andar de cima da fundação. Vestia um terno claro, sem gravata, como havia prometido. Queria estar bonito, mas não queria parecer outro homem. Queria ser ele mesmo. O homem que aprendeu a amar, a cuidar, a permanecer. Na varanda, conversava com um amigo antigo. Alguém que o conhecera nos piores dias, quando ainda era apenas um empresário duro, focado no lucro, distante de tudo que tocava o coração. Você mudou, disse o amigo, com um sorriso. Na verdade, eu voltei a ser quem eu era antes do mundo me endurecer, respondeu Rafael, olhando para o céu. Os convidados começaram a chegar aos poucos. Moradores do bairro, mães da fundação, amigos discretos, crianças correndo. Não havia ostentação. Havia gente, havia afeto, havia verdade. A música começou suave. Um violino tocando ao fundo, notas simples que preenchiam o ar como perfume. Camila surgiu caminhando devagar entre os girassóis. Não havia tapete, havia grama, havia chão. E ela pisava com firmeza, sem se curvar, sem medo. Nos braços, Miguel, ao ver Rafael, abriu um sorriso que ele jamais esqueceria. Um sorriso inteiro, entregue, cheio de cicatrizes e de luz. Ele caminhou até ela. Não esperou no altar. Foi ao seu encontro. Pegou Miguel no colo, beijou-lhe a testa e segurou a mão de Camila. Juntos, os três subiram ao pequeno palanque de madeira. O celebrante os olhou com ternura. Não há nada mais puro do que um amor que nasce da dor e floresce na coragem, começou. Camila ouvia tudo como quem vive um sonho acordada. Mas não era sonho. Era vida. Era real. Era ela ali, de pé, diante de pessoas que a conheciam por inteiro e ainda assim a admiravam. Rafael segurava sua mão com a mesma força com que segurou sua história, sem querer mudar, apenas estar. Camila, ele disse, com a voz embargada, você não é o milagre da minha vida. Você é a prova de que a vida pode recomeçar, que o amor pode nascer depois da tempestade, que a dor não precisa ser o fim. Eu prometo te respeitar, te cuidar e nunca, nunca mais soltar sua mão. Ela chorava, mas não era tristeza. Rafael, você me viu quando ninguém olhava. Me ouviu quando o mundo me calava. Salvou meu filho. Mas mais do que isso, salvou minha alma. Eu prometo te amar sem fingimento, dividir a vida e caminhar contigo, mesmo com medo. Porque agora eu sei, a gente pode ter medo e mesmo assim ficar. Trocaram alianças, beijaram-se com doçura. Aplausos preencheram o jardim. Miguel bateu palmas e gritou, papá! As crianças jogaram pétalas, a música cresceu, os abraços vieram como ondas, a festa começou ali mesmo. Bolo simples, brigadeiros de pote, música boa e gente de verdade. Camila dançava com os pés descalços, segurando Rafael pela camisa. Ele ria, sem vergonha, sem máscara. E o mundo, por alguns instantes, parecia perfeito. O tempo passou. 1 mês, depois 2, depois 6. A vida seguiu, como ela sempre segue, com seus dias de sol e suas chuvas repentinas. Mas agora, tudo era diferente. Miguel crescia forte, corria pelos corredores da fundação como se fosse dono do mundo. Chamava Rafael de pai com orgulho, com naturalidade, com verdade. Camila coordenava projetos, transformava outras vidas com a própria história. Suas mãos, que antes vendiam flores na rua, agora criavam pontes, resgatavam dignidade. Rafael sorria mais, dormia melhor, abraçava com vontade. O homem que um dia viveu entre cifrões e contratos, agora vivia entre afeto e propósito. Eles viajavam, voltavam, organizavam a rotina, discutiam sobre leite derramado e contas de luz. Eram reais, eram humanos, mas acima de tudo, eram felizes.
Num final de tarde, sentados na varanda, Rafael colocou a mão sobre o ventre de Camila. Você acha que ele ou ela vai se parecer comigo? Camila sorriu. Espero que tenha o seu olhar e a minha teimosia. Ou o contrário. Ele riu. Miguel apareceu na porta, com um desenho nas mãos. Rabiscos coloridos. 3 figuras de mãos dadas sob um sol enorme. É a nossa casa, mamãe. Camila pegou o desenho. Ajoelhou-se diante do filho. Sim, meu amor, é exatamente isso. A nossa casa. Às vezes, as pessoas perguntavam como tudo começou. Como uma florista e um milionário se encontraram no meio do caos. Ela respondia com simplicidade. Ele parou o carro quando ouviu o meu grito. Mas não foi o carro que me salvou. Foi o coração dele. E o meu, que ainda estava vivo. A vida não foi perfeita, mas foi linda. Porque depois de tudo, depois da fome, do medo, da luta, da febre, da rua, Camila entendeu. Alguns amores não aparecem na hora certa. Eles aparecem quando a gente mais precisa. E ficam, mesmo quando tudo manda fugir.